Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Antes de dar início ao estudo de hoje, gostaria de registrar e celebrar mais um marco importante aqui do canal. Esse é o nosso 250º vídeo publicado. Tem sido uma jornada e tanto até aqui, mas ainda é só o começo das grandes transformações que Deus vai operar na minha e na sua vida. Reitero mais uma vez que o propósito desse canal é levar para as pessoas o entendimento mais profundo da Bíblia. Ela pode e deve ser encarada como o manual da vida. E como todo manual precisa ser compreendido para que possa ser usado. Deus criou um mundo maravilhoso para nós e para podermos usufruir de tudo que esse mundo tem a oferecer, é preciso compreender com o Criador de todas as coisas o propósito que ele tem para nós. É através da palavra que ele revela suas promessas, seu caráter e a sua forma de interagir conosco. Conhecendo mais da palavra, conheceremos mais de Deus. Esse é o convite que eu te faço. Busque conhecer um pouco mais dele através das Sagradas Escrituras. Elas são a forma mais direta de o Senhor se comunicar conosco. E se você tem dificuldade em entender ou interpretar o que a Bíblia tem a dizer, eu te encorajo a fazer essa jornada conosco. Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Se você é novo aqui no canal, gostaria de dizer que aqui publicamos um devocional diário com a leitura e interpretação da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Cada livro da Bíblia contém uma playlist específica e eu sugiro que você comece do princípio, do livro de Gênesis. Até aqui estudamos os 9 primeiros livros e continuaremos firmes até o último. Uma série muito conhecida atualmente sobre a vida de Jesus e seus discípulos lançou uma hashtag Maratone Jesus, mas eu sugiro que você vá além e maratone a Bíblia inteira. Esse é o convite que o 15 Minutos com a Bíblia faz a você. Disponibilizar apenas 15 minutos do seu dia para conhecer a Bíblia. Eu garanto que depois de passar por essa série, sua vida nunca mais será a mesma. E agora vamos dar continuidade ao nosso estudo diário. Capítulo 28, Saul e a médium de Endor. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Ax disse a Davi: Saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Ax: Então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Ax respondeu-lhe: Muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: Procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: Existe uma em Endor. Então Saul se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: Invoque o espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: Vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: Qual a aparência dele? E disse ela: Um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul: Estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas nem por sonhos. Por isso te chamei, para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus.
Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: Olha, tua serva te obedeceu, arrisquei minha vida e fez o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas forças para prosseguir teu caminho. Ele recusou e disse: Não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele, e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa. Apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e a seus homens, e eles comeram. Naquela mesma noite, eles partiram. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato de Saul ter ordenado a expulsão de todos os médiuns e daqueles que consultavam espíritos. Essa prática pode ser considerada idólatra, pois é algo que nos afasta de Deus. Quando depositamos nossa confiança em algo ou alguém que não seja o Senhor, estamos sendo idólatras. Saul sabia que essa era uma prática condenável, tanto que mandou expulsar os praticantes de todo Israel. Mas ele era um homem fraco, covarde, de mente dividida, que se movia por circunstâncias e não por princípios. Ao observar o exército filisteu, ele ficou apavorado, teve medo, porque já não ouvia mais a voz de Deus. Ele declara que o Senhor se afastou dele, mas na realidade foi o contrário. Foi ele que se afastou de Deus. Saul não considerava a presença de Deus primordial. Sempre se preocupou mais com a validação dos homens do que em agradar ao Senhor. Com isso, foi se afastando cada vez mais da presença, até o ponto em que Deus já não respondia mais às suas orações. Deus é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Não há por que Ele responder somente quando clamam por socorro. O que Ele requer de nós é relacionamento, é o contato constante, não apenas súplicas desesperadas em momentos de angústia. Como um ato desesperado, Saul recorre a uma médium que invoca o espírito do profeta Samuel. Note que ele diz que é uma perturbação o fato de tê-lo feito subir do mundo espiritual para o mundo terreno. Vivemos em um mundo carnal, que está sujeito à influência do mundo espiritual, mas precisamos ter em mente que cada um tem o seu lugar e a sua função. Espíritos não devem perturbar o mundo carnal, isso é uma distorção do seu propósito. Cada um deve habitar um ambiente definido por Deus. Qualquer interação fora disso está fora do plano de Deus e não deve ser tolerado. Note que Saul somente recorre ao espírito de Samuel porque reconhece que precisa de uma orientação sobre o que fazer, mas que já não consegue obtê-la de Deus. E sabe o que eu aprendo aqui? Aqueles que estão próximos do Senhor em oração não precisam recorrer ao subterfúgio de espíritos para tomar decisões. Eles têm acesso ao Espírito Santo, que é o único espírito atribuído por Deus para ser o nosso conselheiro e ajudador. É a ele que devemos recorrer em momentos de angústia. Depois que o espírito de Samuel retorna para o mundo espiritual, Saul cai em desespero pela revelação de sua morte e de seus filhos. Ele não tinha ideia de como se relacionar com Deus. Ele estava novamente em jejum só para barganhar. Parece que ele não entendia que para se relacionar com Deus não era necessário sacrifício, mas sim um coração contrito, arrependido, disposto a mudar. Saul tinha convicções muito rasas e mudava de ideia conforme a pressão das pessoas. Primeiro, ele faz um jejum sem propósito, pois Deus não se move por chantagem. Como uma criança mimada diz que não vai comer, mas é só a mulher e seus soldados insistirem com ele que ele logo muda de ideia e cede à pressão. Não estou dizendo que ele deveria ser inflexível e permanecer em jejum. Pelo contrário, estou dizendo que ele nem deveria ter iniciado esse jejum para começo de conversa. Saul tinha uma visão tão distorcida de quem Deus era que não sabia o que fazer para se aproximar dele. Estava sempre fazendo a coisa errada, de maneira estapafúrdia e teimosa. O jejum não deve ser usado para mover o coração de Deus em nossa direção, mas sim para mortificar a carne, para que estejamos menos sujeitos à influência do maligno. Capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todas suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Ax. Os comandantes dos filisteus perguntaram: que esses hebreus fazem aqui? Ax respondeu: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: mande embora esse homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, se não à custa da cabeça de nossos homens?
Não é ele o Davi de quem cantavam em suas danças? Saul abateu os seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Então Ax chamou Davi e lhe disse: Juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora, volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Davi perguntou: O que foi que eu fiz? O que descobriste contra o teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Ax respondeu: Reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo, junto com os servos de seu senhor, que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. Aqui vemos Davi ser justiçado mais uma vez. Mesmo sem fazer nada que demonstrasse deslealdade ao rei, os governantes filisteus não permitem que se juntem a ele na batalha contra os israelitas. Eles tinham medo que Davi os traísse e se aproveitasse da situação para reconquistar a confiança de Saul. Ao ser interpelado por Ax, ele questiona: o que foi que eu fiz? Creio que nesse momento ele se lembrou de quando foi cerceado por seu irmão Eliabe, quando perguntou a respeito da recompensa para quem matasse o gigante filisteu. Davi sofria com a desconfiança dos outros, mesmo sem fazer nada que justificasse tal atitude. E sabe o que eu aprendo aqui? As pessoas projetam em nós condutas que elas teriam se estivessem em nosso lugar. Costumo dizer que a gente só reconhece aquilo que conhece. As pessoas julgam que faríamos aquilo que elas seriam capazes de fazer contra nós. E isso não tem nada a ver conosco, mas sim tem a ver com elas, com o fato de enxergarem o mundo com as lentes de seu próprio caráter. Embora não concordasse com a decisão do rei, Davi e seus homens são obedientes, seguem a ordem de Ax e retornam sem lutar contra os israelitas. Creio que Deus agiu para que Davi não cometesse um grande erro. Por sua forte conduta moral, ele estaria disposto a lutar contra os próprios irmãos, mas creio que o Senhor não queria que ele derramasse sangue israelita aliando-se ao inimigo. Embora Davi tenha ficado frustrado, precisamos compreender que os nãos de Deus representam um grande livramento, que nos isentará de passar por um arrependimento futuro. Eu te espero no capítulo 30.